Meu nome é Maria. Não tem sobrenome bonito? Não tem história de superação que começou cedo, com família unida e fé que nunca vacilou. Tem uma mulher de 53 anos que ainda está de pé. E isso, por si só, já é mais do que eu merecia, segundo quem me conhecia. Fui criada num sítio pequeno, no interior, onde as mulheres aprendiam duas coisas antes de aprender a ler: como servir e como calar. Não era maldade, era costume. E o costume, quando enraizado fundo o suficiente, parece natureza. Parece que você nasceu assim, que sempre foi assim, que não existe outro jeito. Eu casei cedo com o Antônio. Ele não era perfeito. Homem nenhum é, mas ele era honesto, e honestidade, para quem cresceu num lugar onde promessa era feita para ser quebrada, vale mais do que qualquer coisa. Ele trabalhava na roça de segunda a sábado, chegava cheirando a terra e a suor, comia o que eu fazia sem reclamar, e à noite ficava sentado na varanda olhando as estrelas com aquele silêncio dele que nunca foi vazio. Era um silêncio cheio, o tipo de silêncio que você aprende a ouvir. Tivemos um filho. O Lucas veio ao mundo gritando, e Deus me perdoe, mas quando eu ouvi aquele grito pela primeira vez, eu pensei: esse vai lutar, esse não vai engolir calado, esse vai ser diferente de mim. E foi. Diferente de mim, diferente do Antônio, diferente de tudo que a gente conhecia. Cresceu curioso, com aquele olho vivo de quem quer entender o mundo antes de julgá-lo. Foi o primeiro da família a terminar o colegial. Falava de fazer faculdade como se fosse possível. E a gente ouvia aquilo com um orgulho misturado de medo, porque quando você nunca chegou a lugar nenhum, fica difícil acreditar que seu filho vai chegar. Mas eu acreditei. Acreditei até o dia que parei de poder acreditar em qualquer coisa. O Antônio morreu num dezembro, infarto, silencioso, como ele. Caiu no quintal sem dar um grito, sem dar um aviso. A vida não teve a delicadeza de preparar nenhum de nós. Foi ali, foi rápido. E quando eu corri até ele com o coração saindo pela boca, ele já estava do outro lado de alguma coisa que eu não consigo nomear. Fiquei viúva com 50 anos. Não tem palavra certa para isso. Viúva parece pequeno demais. Parece que resume demais. Como se a perda de um homem com quem você dormiu por 30 anos, criou filho, dividiu medo, dividiu sonho, dividiu silêncio. Como se tudo isso coubesse numa palavrinha de 5 letras. Não cabe, mas é o que tem. Os primeiros meses foram os que as pessoas viram. As visitas, o terço rezado, o prato trazido pela vizinha, o abraço apertado da cunhada que logo depois sumiu. As pessoas aparecem para a morte. Elas gostam de estar presentes no momento da dor aguda, aquela dor de novela que todo mundo reconhece e sabe como reagir. É a dor crônica que elas não aguentam. A dor que não passa em 40 dias. A dor que não tem data para acabar. Que não tem ritual de encerramento, que não vai embora só porque o mundo resolveu seguir em frente. Essa dor incomoda. Essa dor cansa quem está do lado de fora. Essa dor faz a pessoa parecer fraca, apegada, incapaz de seguir. E quando você começa a incomodar, as pessoas somem. Somem com jeitinho, é claro, com desculpa boa, com "a vida é corrida, Maria, você sabe como é", e qualquer coisa me chama, dito na porta, com o olho já no caminho de volta para casa. Até minha própria cunhada, a irmã do Antônio, que jurou na beira do caixão que nunca ia me abandonar. Foram os primeiros 6 meses, depois foi ficando raro, depois foi sumindo, até que um dia eu percebi que tinha passado o ano todo sem falar com ela uma vez. Fiquei eu e o Lucas. Por um tempo só isso bastava, mas aí veio o que veio, e eu ainda não consigo falar sobre isso direito. Tem coisa que a gente coloca num quarto dentro de si, tranca a porta e engole a chave, e fica assim, não porque está superado, porque é o único jeito de continuar respirando. O que eu posso dizer é que perdi o Lucas também, não do mesmo jeito que perdi o Antônio, diferente. De um jeito que, de certa forma, dói mais, porque quando alguém morre, você sabe que não tinha mais nada a fazer.
Quando alguém vai embora de outro jeito, você fica para sempre se perguntando o que você poderia ter feito diferente. Depois disso, a casa ficou grande demais, silenciosa demais, pesada demais. O tipo de silêncio que aperta o peito mesmo quando não tem ninguém falando. O tipo de espaço que parece crescer à noite quando você apaga a luz e percebe que não tem ninguém para quem dizer boa noite, não tem ninguém que vai sentir falta se você não acordar amanhã. Aprendi a sobreviver ocupando as mãos. Varria o chão mais vezes do que precisava. Plantava no quintal mesmo quando os joelhos doíam. Remendar roupa que já não tinha mais conserto. Porque quando a mente para, a dor fala. E quando ela fala, ela não tem piedade, não tem hora certa, não tem respeito por você. Foram anos assim, com a fome quieta, com a pedra fria no estômago, com os dias passando sem muito propósito além de passar, até o dia que a dona Conceição passou mal. Ela morava 3 casas acima da minha, uma mulher pequena, de cabelo branco preso num coque que nunca desfazia, que tinha o hábito de varrer a calçada às 6 da manhã todo dia da vida, sem falta, sem exceção. Quando eu não ouvi a vassoura dela, numa manhã de terça-feira, eu soube que alguma coisa estava errada. Fui até lá. Ela estava caída na cozinha, respirando mais fraca. Chamei o socorro, fiquei com ela no hospital e quando os filhos dela chegaram, ela tinha 3, todos casados, todos com vida. Eles pediram, sem pedir, que alguém ficasse nos primeiros dias para ajudar com ela em casa. Ninguém se candidatou com muita pressa. Eu me candidatei, não porque sou santa, não porque tenho sobra de energia, mas porque a dona Conceição era uma das últimas pessoas que ainda me cumprimentava pelo nome quando me via na rua. E isso, para mim, naquele ponto da vida, valia muito. Fiquei 4 dias com ela. 4 dias longe da minha casa, que nunca mudava, que nunca tinha surpresa, que estava exatamente como eu tinha deixado e como ia estar quando eu voltasse. Ou assim eu pensava. Na manhã do 5º dia, saí cedo com o Bento, meu cachorro vira-lata que tinha chegado até mim, da mesma forma que coisas boas costumam chegar quando você não está mais esperando, sem avisar, sem pedir licença, apenas aparecendo na porta e ficando. Ele estava comigo há 4 anos, era cor de areia e tinha uma orelha em pé e outra caída, e era honestamente o ser vivo que mais me conhecia nesse mundo. Fomos os 2 em silêncio, que era como a gente sempre andava. Mas quando chegamos na frente da minha casa, o Bento parou, não latiu, não avançou. Só ficou olhando para a porta com aquele olhar que cachorro tem quando percebe coisa que a gente ainda não percebeu. Parado, tenso, como se tivesse alguém lá dentro. E foi aí que eu senti, antes mesmo de entender, antes mesmo de ter qualquer razão concreta para sentir, aquela sensação de que a sua própria casa já não é mais completamente sua. Continuação no capítulo 2. Me diz nos comentários se quer que eu continue. Escreve aqui, continue 0432 capítulo 2. O que entrou pela janela. Fiquei parada na calçada por mais tempo do que devia. O Bento não se mexeu, continuava com os olhos fixos na porta. Aquela orelha em pé mais erguida do que o normal, o corpo todo num estado que eu reconhecia nele quando ele sentia cobra no quintal ou quando algum estranho chegava perto do muro à noite. Era uma tensão diferente de medo. Era a tensão. Era o corpo dele dizendo sem latido, sem grunhido, tem algo ali que você precisa ver. Eu aprendi a ouvir o Bento antes de ouvir qualquer pessoa. Pessoas enganam, cachorro não sabe. Peguei o cadeado com cuidado, tentando não fazer barulho, como se eu fosse a intrusa e não quem estava do lado de dentro. A chave entrou na fechadura, e o rangido, aquele rangido que eu já não ouvia fazia anos de tanto que era comum, soou diferente naquela manhã, mais alto, mais pesado. Como se a própria porta estivesse me avisando que o que ia encontrar do outro lado era diferente de tudo que eu tinha encontrado antes. Empurrei devagar, e o cheiro me atingiu antes dos olhos. Não era mofo. Conheço o cheiro de casa fechada, de umidade que sobe pelas paredes antigas, de madeira velha que trabalha no calor. Não era isso.
Não era bicho morto, não era comida estragada, era cheiro de gente, de corpo vivo dentro de um espaço fechado. Aquele cheiro quente, levemente ácido, que a gente só percebe quando não estava esperando encontrar ninguém. O Bento ainda não tinha entrado. Fiquei no vão da porta, deixando meus olhos ajustarem à penumbra da sala, porque eu tinha fechado as janelas antes de sair e a luz estava toda coada pelas frestas das venezianas velhas, criando aquelas listras de claridade que iluminam o pó no ar, mas não iluminam o chão direito. E então eu vi. No canto da sala, perto do armário de canto que estava ali desde antes do Antônio, desde a época da minha sogra, um armário de madeira escura com a porta que nunca fechava direito. Perto daquele armário, encolhida, com os joelhos dobrados contra o peito e os braços abraçando as próprias pernas, como quem tenta ocupar o menor espaço possível. Como quem aprendeu que quanto menor você fica, menos chance tem de incomodar alguém. Uma menina, pequena, magra do jeito que criança fica quando não está comendo direito, com um cabelo escuro e despenteado que parecia não ter visto pente em dias, e uma roupa que já foi colorida, mas estava tão desbotada que era difícil dizer qual cor tinha sido antes. Devia ter uns 8, 9 anos, talvez 10, mas pequena para a idade. Ela estava me olhando, não com o susto de quem foi pego. Não com aquele olhar de criança que aprontou e sabe que vai levar bronca. Ela estava me olhando com uma calma que me assustou mais do que qualquer grito teria assustado. Era o olhar de quem já viu coisa demais para ter medo de mais uma. Meu corpo travou. Não gritei. Ela não correu. A gente ficou assim por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 5 segundos, pode ter sido 1 minuto inteiro. O tempo faz isso quando a gente está no meio de um momento que ainda não entende. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa. Quem é você? O que está fazendo aqui? Como entrou? Onde está sua mãe? Todas essas perguntas estavam na minha garganta ao mesmo tempo e nenhuma conseguia sair na frente das outras. O que saiu foi um olhar. E foi aí, naquele olhar, que eu percebi o que ela estava segurando. Nas mãos pequenas dela, com aquela forma de quem não quer apertar forte demais para não quebrar, havia um objeto, redondo, metálico, com uma corrente velha presa numa das laterais. Um relógio. O relógio do Antônio. Meu coração não acelerou. Ele parou, completamente. Como se o peito tivesse esquecido por um segundo o que estava fazendo e precisasse ser lembrado. Aquele relógio eu conhecia de cor. Sabia o peso dele na palma da mão, sabia o barulho do mecanismo quando você abria a tampa, sabia o cheiro de metal velho misturado com o cheiro de pele do Antônio, que ficou impregnado nele de tanto que ele carregou no bolso, de tanto que ele segurou nos momentos difíceis, como quem segura num amuleto. Era um relógio de bolso, antigo, herdado do pai dele, que ele nunca usou como ornamento, mas sempre carregou como peso necessário. Quando ele morreu, eu não consegui deixar esse relógio ir no enterro com ele. Sei que muita gente teria colocado. Sei que seria bonito, seria certo, seria uma forma de honrar, mas eu não consegui. Fiquei com ele como se fosse um pedaço do Antônio que eu podia guardar. E guardei do único jeito que fazia sentido para mim, escondido, debaixo da cama, dentro de uma caixa de sapato velha, enrolado num pano de prato azul que ele usava quando me ajudava a secar a louça às sextas-feiras, que era o único dia que ele entrava na cozinha com alguma utilidade prática. Não contei para ninguém, nem para a cunhada, nem para a vizinha, nem nos últimos anos para ninguém, porque não tinha mais ninguém para contar. Aquele relógio não existia para nenhuma pessoa viva nesse mundo além de mim, e estava nas mãos de uma criança desconhecida dentro da minha sala. Minha voz, quando saiu, não era a voz que eu pretendia. Era falha, quebrada no meio, como madeira velha que não aguenta o peso. Como você entrou aqui? Ela não desviou o olhar, não abaixou a cabeça. Me olhou direto, como quem está acostumada a ser questionada, e aprendeu que o melhor é responder logo e com clareza. Pela janela do fundo, a janela do fundo,
Eu sabia qual era. A tela tinha um rasgo que eu nunca tinha consertado porque não tinha dinheiro para tela nova. E tinha ido empurrando, colocando um arame, depois outro, convencendo a mim mesma de que estava segura o suficiente. Não estava. Há quanto tempo você está aqui? Ela pensou. Não como quem está inventando, mas como quem genuinamente perdeu a conta. Uns 3 dias, acho. 3 dias dentro da minha casa enquanto eu estava fora. Dormindo, comendo o que encontrou, usando meu banheiro, respirando o meu ar. E eu não tinha sentido nada, não tinha recebido nenhum aviso, nenhuma sensação, nenhum sonho. A casa ficou com ela 3 dias e não me disse nada. Ou talvez tenha dito, e eu já estava tão acostumada a não ouvir que não ouvi. Qual é o seu nome? Lara. O nome saiu simples, sem enfeite. Lara, 3 letras que naquele momento não me disseram nada, e com o tempo viriam a dizer tudo. E sua mãe? Perguntei, já com aquele peso no peito que a gente sente quando sabe, antes de ouvir, que a resposta não vai ser boa. O rosto dela não desmoronou. Foi mais sutil do que isso. Foi um aperto em volta dos olhos, um pequeno enrijecimento da mandíbula, o tipo de reação de quem já fez o trabalho de conter essa dor tantas vezes que o corpo já faz sozinho, automático, sem precisar de ordem. Morreu. Uma palavra. Só uma. E nela cabia um mundo inteiro de dor que eu reconheci de imediato, porque era o mesmo mundo em que eu morava. Fui até a cadeira mais próxima e sentei. Não porque quis, porque as pernas pediram. Ela continuava no canto, mas tinha soltado levemente os joelhos do peito, como se minha fraqueza tivesse sido estranhamente um sinal de que podia relaxar um pouco, como se eu ter precisado sentar tivesse me tornado menos ameaçadora. Há quanto tempo? Perguntei. Umas 3 semanas. 3 semanas. Uma criança sozinha por 3 semanas. Meu estômago revirou. Você não tem mais ninguém? Não, disse sem drama, sem lágrima, com aquela secura de quem já respondeu essa pergunta dentro da própria cabeça várias vezes e já passou da fase em que a resposta dói. Entrou na fase em que ela só é. E por que aqui? Perguntei, e era a pergunta que mais importava, a que ainda não fazia sentido. Por que a minha casa? Ela olhou para mim por um momento antes de responder, como se estivesse avaliando se eu estava pronta. Minha mãe falou de você. O frio que desceu pela minha espinha não foi de medo, foi de algo que não sei nomear. Falou o quê? Minha voz saiu num volume que mal chegou a sussurro. Que se alguma coisa acontecesse com ela, eu devia vir para sua casa, que você era uma pessoa boa, que você ia entender. Fiquei olhando para ela, tentando achar na memória qualquer rosto, qualquer nome, qualquer encontro que pudesse explicar aquilo. Não achei. Aquela mulher que tinha mandado a filha até mim era um fantasma para minha memória. Nunca tinha ouvido falar dela, nunca tinha cruzado com ela que eu soubesse, nunca tinha feito nada de especial que justificasse ser o destino de uma criança órfã. E mesmo assim, ela sabia meu nome, sabia onde eu morava, sabia como entrar e sabia, de alguma forma que ainda não conseguia explicar, onde estava o relógio. Por que você pegou o relógio? Perguntei, apontando para ele. Ela olhou para o objeto nas próprias mãos, como se tivesse esquecido que estava segurando. Minha mãe me disse que se eu achasse, era sinal. Sinal de quê? Ela levantou os olhos para mim. De que eu estava no lugar certo. Naquela tarde eu fiz o que pude. Esquentei o que tinha de comida, que não era muito, um caldo de feijão, um pedaço de pão que estava na metade, uma banana que já estava passando do ponto. Coloquei na mesa, sem cerimonial, sem muito papo, e ela comeu com aquela contenção de quem aprendeu que você não sabe quando vai comer de novo. Então come devagar, com atenção, sem desperdício. Não falamos muito. Eu fiz a cama do quarto pequeno, que era o quarto do Lucas, que eu mantinha arrumado, sem saber bem por quê. Talvez por hábito, talvez por esperança, talvez por não aguentar ver ele desfeito. Coloquei um lençol limpo, uma coberta, um travesseiro. Ela olhou para o quarto da porta, sem entrar. Pode entrar, eu disse. É de quem? Ela perguntou.
Engoli antes de responder. Era do meu filho. Ela ficou quieta por um momento. Ele morreu? Eu poderia ter dito que não. Poderia ter dito que foi embora, que estava em outro lugar, que era uma história longa. Mas alguma coisa naquela criança que carregava o relógio do meu marido e dormia 3 dias na minha casa sem pedir licença, me fez sentir que ela merecia mais do que uma meia-verdade. Não sei, respondi honestamente. Ela assentiu, como se essa resposta fizesse perfeito sentido. E então entrou no quarto, deitou na cama e em menos de 5 minutos estava dormindo com aquela profundidade que só tem quem está completamente exausto, quem finalmente se sentiu seguro o suficiente para deixar a guarda cair. Eu fiquei na porta por um tempo, olhando. Então fui sentar na varanda com o Bento, que tinha entrado na casa sem alarde assim que eu me afastei da porta, como se já tivesse dado o tempo que precisávamos para lidar com o que tinha de ser lidado. E agora estava em seu lugar normal, deitado no tapete de palha, com o focinho entre as patas. O relógio do Antônio estava na minha mão. Não lembro quando eu tinha o pego de volta. Devia ter sido quando ela foi dormir, mas não lembro. Estava ali, no centro da minha palma, pesado como sempre foi, com o metal aquecido pelo contato com as mãos dela. Abri a tampa. O mostrador estava parado. Tinha parado no dia que o Antônio morreu. Não sei se por descuido, não sei se por bateria, não sei se por alguma coisa que não tem nome científico, mas que eu sempre achei que existia. Parou e eu nunca mandei consertar. Parecia errado consertar. Fechei a tampa devagar. E ali, na varanda, com o fim de tarde descendo cor de laranja sujo no céu, eu fiz uma coisa que não fazia havia muito tempo. Chorei sem tentar engolir. Não foi um choro bonito. Não foi discreto. Foi o choro feio, convulsivo, que arranha a garganta e queima atrás dos olhos e dói no peito, como se algo fisicamente estivesse se soltando por dentro. O tipo de choro que você sabe que estava represado há mais tempo do que consegue calcular. O Bento levantou, veio até mim e encostou o focinho na minha mão. Fiquei assim até escurecer, e quando entrei, a casa tinha um som diferente. A respiração de uma criança dormindo no quarto do fundo. Um som tão pequeno, um som que mudou tudo. O capítulo 3 está chegando. Se você quer saber o segredo que o Antônio guardou, comenta aqui. Eu preciso saber. Continue 0435, capítulo 3. O que o morto guardou. Não dormi naquela noite. Não foi por medo. Medo? Eu já tinha aprendido a dobrar e guardar no bolso como quem guarda um lenço, sempre ali, sempre presente, mas não no caminho. Foi outra coisa que me manteve acordada. Uma inquietação diferente, mais funda, que não se resolve virando para o outro lado, nem contando até 100, nem rezando o terço até o final. Era a sensação de que alguma coisa estava prestes a ser explicada e que eu não sabia se estava pronta. Fiquei deitada na minha cama, ouvindo os sons da casa. A madeira do teto, trabalhando no frio da madrugada. O Bento revirando no tapete lá fora. O vento batendo na folha de zinco solta que estava no fundo do quintal e que o Antônio tinha prometido pregar de volta 1000 vezes e nunca pregou. Eu tinha prometido a mim mesma que ia mandar arrumar depois que ele foi. E também nunca arrumei. Ficou ali, batendo, batendo, como um metrônome desafinado marcando os anos que foram passando. E no quarto do fundo, a respiração da Lara, tranquila. Funda. A respiração de quem está dormindo de verdade, sem sobressalto, sem pesadelo aparente. Me perguntei quantas noites ela tinha passado sem dormir assim, sem teto certo, sem saber o que vinha depois. Me perguntei que tipo de mãe cuida de um filho assim. Me perguntei que tipo de mãe manda um filho assim. E então me peguei pensando nessa mulher que eu não conhecia, que tinha me escolhido sem me consultar, que tinha depositado em mim uma confiança que eu não sabia se merecia. Quem era ela? Como sabia meu nome? O que tinha a ver com a minha vida de um jeito que eu não conseguia enxergar? Levantei quando o céu ainda estava cinza. Fiz café, mais por hábito do que por fome,
porque o meu estômago estava naquele estado de aperto que não aceita muita coisa. Fiquei sentada na mesa da cozinha com a caneca nas mãos, deixando o calor do café passar para as palmas, e fiquei olhando para a janela, vendo o dia nascer devagar. Ela apareceu sem fazer barulho. De repente estava ali, na entrada da cozinha, com o cabelo ainda mais despenteado do que na véspera, e os olhos pequenos do sono, descalça no chão frio, me olhando com aquela calma estranha, que parecia velha demais para uma criança de 10 anos. "Você quer café?" perguntei. Ela assentiu. Pus leite. Tinha pouco, mas tinha. Adoeci o suficiente. Coloquei numa caneca pequena, que era a que eu usava quando o Lucas era pequeno, de faiança, com uma estampa desbotada de passarinho. Não coloquei por intenção, foi a que a mão pegou. Ela sentou do outro lado da mesa e tomou o café com as 2 mãos na caneca, igual a mim, e eu olhei para aquilo e tive um pensamento que não pedi. Ela parece alguém que já viveu antes. Ficamos em silêncio por um tempo. Não era um silêncio incômodo, era o tipo de silêncio que acontece entre pessoas que não precisam preencher o espaço para provar que estão ali. Estranhamente, para 2 pessoas que mal se conheciam, ele era natural. Foi ela quem quebrou. "Você ficou acordada." Não era pergunta. "Fiquei", confirmei. "Pensando em quê?" Olhei para ela. Essa criança que perguntava o que adultos geralmente não perguntavam, que olhava nos olhos quando falava, que não sabia ou não se importava com as regras sociais que mandam a gente ficar na superfície das conversas. "Na sua mãe", respondi honestamente. Ela olhou para a caneca. "Ela era assim", disse por fim. "Como assim?" Ficava acordada, pensando. Dizia que a madrugada era o único horário em que o barulho parava e ela conseguia ouvir o que precisava ouvir. Engolia aquilo. Como ela se chamava? Ana. Pausa. Ana Cristina. Mas todo mundo chamava de Aninha. Aninha. Rodei o nome na cabeça como quem procura uma chave no bolso. Não achei nada, nenhum rosto, nenhuma voz, nenhuma memória acenando. "Como ela sabia quem eu era?" perguntei. Era a pergunta que mais doía de ficar sem resposta. Lara levantou os olhos da caneca para mim. Ela disse que conheceu seu marido. O café parou no meio da garganta. Precisei de 1 segundo. 2, 3. Conheceu como? Não sei direito. Ela franze a testa, como quem tenta se lembrar de uma coisa ouvida faz tempo. Ela falava pouco sobre isso. Mas uma vez, quando eu perguntei por que ela não tinha família, ela disse que um dia teve, que perdeu, e que um homem bondoso ajudou ela a recomeçar quando ela não tinha mais como. Bondoso. Era a palavra que as pessoas usavam para o Antônio. Não bonito, não inteligente, não engraçado. Bondoso. Era o adjetivo que ficava, que colava, que as pessoas lembravam depois. Meu marido tinha ajudado aquela mulher. Em algum momento da nossa vida juntos, ele tinha cruzado com ela, tinha feito alguma coisa que ela não esqueceu e nunca me contou. Nunca me contou. Aquilo podia ter me machucado de um jeito simples, direto. Ciúme, raiva, traição imaginada. Mas não foi assim que chegou. Chegou mais complexo, mais doloroso, mais verdadeiro do que qualquer coisa simples. Chegou como a consciência de que eu tinha dividido 30 anos com um homem e, mesmo assim, ele tinha partes que eu não conhecia. Que todas as pessoas têm partes que a gente não conhece. Que amar alguém não é ter acesso a tudo, é escolher ficar mesmo sem ter. Você sabe o que ele fez? Como ajudou ela? Perguntei com a voz mais controlada que consegui. Não, só que foi importante. Ela chorava quando falava nele. Chorava quando falava nele. Antônio, que morreu sem me contar que tinha feito algo importante para alguém. Que foi embora com essa história guardada do mesmo jeito que eu guardei o relógio. Escondido, enrolado em pano debaixo da cama. 2 guardadores de segredo. Ele e eu. Levantei da mesa porque precisei me mexer. Fui até a pia e fiquei de costas para ela, lavando a caneca que já estava limpa, deixando a água correr mais do que o necessário. Lara, eu disse sem virar, o relógio. Como você sabia onde estava? Silêncio por um momento. Eu sonhei. Me virei então. Ela estava me olhando com aquela expressão calma,
sem nenhum sinal de que achava o que estava dizendo fosse estranho ou improvável. Dizia como fato, como quem diz, eu comi pão ontem. Sonhou com quem? Um homem, ela pensou, de bigode, olho escuro, sério mas não mau. O tipo de pessoa que parece bravo mas não é. Minha mão foi pro batente da pia sem pedir. O Antônio tinha bigode, olho escuro e aquela expressão séria que enganava todo mundo que não o conhecia, que fazia as pessoas acharem que ele era fechado, difícil, quando na verdade era só quieto. Era só alguém que expressava o que sentia de outros jeitos, que não pela face. O que ele fez nesse sonho? Me pegou pela mão. Ela falou com uma suavidade que me desarmou completamente. Me levou até um quarto, apontou para baixo da cama. Tinha uma caixa lá. Aí ele colocou o relógio na minha mão e disse, leva para ela. Ela precisa se lembrar. Se lembrar do quê? Eu não perguntei. Não consegui. Tinha uma coisa se abrindo dentro do peito que eu não sabia se era dor ou outra coisa. Às vezes, as duas são difíceis de separar. Naquela tarde, enquanto a Lara ficou no quintal, olhando o Bento correr atrás de um lagarto que nunca ia deixar-se pegar, eu fui ao quarto. Me ajoelhei na beira da cama. Puxei a caixa de sapato. Não a abri imediatamente. Fiquei segurando ela no colo por um tempo, sentindo o peso do que estava dentro, que era o peso do relógio, mais o peso de tudo que ele representava. Quando abri, encontrei o relógio no pano azul, como eu tinha deixado. Mas havia algo mais. Algo que não estava ali quando eu tinha fechado a caixa. Uma foto, antiga, desbotada nas bordas, com aquela coloração amarelada de foto velha que ficou no escuro por muito tempo. Um papel de revelação que a gente não usa mais, que ninguém imprime mais, que pertence a um tempo que foi. Eu peguei com 2 dedos como quem pega coisa frágil. Me reconheci imediatamente. O Antônio estava no centro da foto, mais jovem, com aquele bigode que ele não tinha quando a gente se conheceu, mas que fez crescer depois dos 40 e nunca mais tirou. O sorriso dele, o sorriso verdadeiro, o de canto de boca que ele não oferecia para qualquer um, esse sorriso estava ali, congelado, pertencendo a um momento que eu não tinha presenciado. Do lado dele, uma mulher, morena, cabelo comprido e liso, preso de qualquer jeito com um grampo do lado, magrela do tipo estrutural, dos ossos, não de dieta. Com um sorriso que era mais alívio do que alegria, o tipo de sorriso de quem acabou de passar por algo difícil e ainda está calibrando se está mesmo do outro lado. Eu não a conhecia, mas havia algo no ângulo do queixo, no formato dos olhos, em alguma coisa que eu não saberia nominar, mas que o corpo registra antes da mente. Virei a foto. Tinha escrita no verso. A letra era do Antônio. Aquela letra quadrada e demorada de quem aprendeu a escrever tarde e nunca acelerou. Você não esqueceu. Eu sei, só isso, 6 palavras. Para quem ele estava escrevendo? Para ela? Para mim? Para si mesmo? Era uma mensagem ou uma certeza? Era um pedido de perdão ou um reconhecimento? Fiquei olhando para aquelas 6 palavras até elas perderem o formato de letras e virarem só traços no papel. E então, de um lugar que não sei nomear, veio um pensamento que não era exatamente meu, que parecia maior que eu, que chegou com a clareza das coisas que a gente sabe antes de entender. Aquela mulher na foto era a mãe da Lara, a Aninha, a que conheceu o Antônio, a que ele ajudou, a que chorava quando falava nele, a que mandou a filha, na hora mais desesperada, para o único endereço que tinha guardado como lugar seguro. Meu marido conhecia essa mulher. Tinha feito algo por ela que ela nunca esqueceu e nunca me contou. Me sentei no chão com a foto na mão e a caixa no colo e o relógio parado do lado e fiquei ali por um tempo que não consigo medir. Não chorei dessa vez. Às vezes a dor é grande demais para o choro. Às vezes ela só ocupa tudo e fica quieta e enorme, esperando que você encontre um jeito de respirar em volta dela. Lá fora, a Lara riu de alguma coisa que o Bento fez. Um riso curto, surpreso, como quem não estava esperando rir e riu sem querer.
Eu ouvi aquilo e fechei os olhos. E atrás das pálpebras, por um segundo, tive certeza. Certeza de que o Antônio não tinha ido embora do jeito que eu pensava, que ele estava terminando alguma coisa. Que o relógio, a foto, a menina, a janela aberta, os 4 dias fora de casa, a dona Conceição que passou mal na hora certa, que nada disso era coincidência da forma que a gente usa essa palavra quando não tem coragem de usar outra. Levantei do chão, fui até a janela do quarto. Lá embaixo, no quintal, a Lara estava sentada na borda da jardineira velha que eu não plantava faz anos, com o Bento deitado a seus pés, como se tivesse feito isso a vida toda. Ela levantou o olhar como se soubesse que eu estava olhando. Não sorriu, só olhou. E eu entendi que a pergunta que eu precisava responder não era quem era ela, de onde vinha, o que o Antônio sabia, por que ninguém me avisou. A pergunta era outra. Mais simples, mais impossível. O que eu vou fazer agora? O capítulo 4 chega em seguida. Comenta aqui se você chegou até aqui. Antônio sabia. Continue 0442, capítulo 4. O peso de ficar. Tem decisões que a gente toma sem saber que está tomando. Não tem momento solene. Não tem voz interior que anuncia. Não tem clareza que desce do céu com aquela luminosidade de filme. A decisão simplesmente vai acontecendo, silenciosa, enquanto você faz outras coisas. Enquanto você esquenta feijão, enquanto você dobra a roupa, enquanto você olha pela janela sem estar olhando para nada de verdade. Eu não decidi deixar a Lara ficar. Ela simplesmente foi ficando, e eu fui deixando. E em algum ponto entre esses dois movimentos tão quietos, alguma coisa se instalou que já não cabia ser desfeita sem custo. O problema não era ela. O problema era o mundo do lado de fora da minha porta. Na manhã do 3º dia, depois que voltei para casa, a dona Shirley me viu na calçada. A dona Shirley era o tipo de mulher que existe em todo bairro, em toda rua, em toda comunidade pequena o suficiente para que todo mundo saiba da vida de todo mundo. Não era má. Gosto de deixar isso claro, porque é fácil demonizar esse tipo de pessoa e é injusto. Ela não era má, era assustada, e pessoas assustadas falam muito porque o barulho afasta o que elas não querem encarar dentro de si mesmas. Ela me viu saindo com a Lara para comprar o básico na venda do seu Arlindo. Maria, ela chamou do portão, com aquele tom que não é pergunta, mas finge ser. Quem é essa menina? Uma criança que está comigo, respondi, sem parar o passo. Eu sabia que essa resposta não ia satisfazer. Dei ela assim mesmo porque não estava com disposição nem com obrigação de dar mais. Filha de quem? De uma conhecida. Que conhecida? Eu não vi ninguém te visitar. Parei, me virei devagar, com aquela lentidão de quem está escolhendo muito bem o que vai fazer com o momento seguinte. Dona Shirley, eu disse com uma calma que não era natural, mas que eu cultivei porque a alternativa era pior. A senhora tem alguma coisa para resolver aqui fora? Ela me olhou para Lara, voltou para mim. Só estou perguntando por bem, disse ela, com aquele recuo que não é recuo, que é só mudar de posição para atacar melhor depois. Obrigada, respondi, e continuei andando. A Lara esperou até a gente dobrar a esquina. Ela vai falar para todo mundo, disse sem julgamento, como quem constata clima. Vai, concordei. Você se importa? Pensei antes de responder. Não do jeito que eu me importava antes, e era verdade. Tinha uma época da minha vida em que o olhar da dona Shirley teria me feito perder noite de sono, em que a fofoca da rua teria peso suficiente para mudar minha decisão, para me fazer recuar, para me fazer escolher o que era mais fácil de explicar, em vez do que era mais certo de fazer. Mas quando você perde o que eu perdi, em algum ponto, o julgamento alheio perde o fio de corrente. Não porque você virou pedra, porque você percebe que o tribunal de opinião lá fora nunca pagou nenhuma das suas contas e nunca vai. O que veio depois da dona Shirley foi pior, como eu sabia que seria. 2 dias depois, bateram na minha porta.
Era uma moça jovem, de blusa social e pasta na mão, com aquele ar de quem aprendeu a ter postura profissional, mas ainda não aprendeu a esconder que está desconfortável. Disse que era do conselho tutelar, que tinham recebido uma comunicação, que precisavam conversar. Deixei ela entrar. A Lara estava no quintal com o Bento. Eu deixei ela lá. A moça, Renata, ela disse o nome com um sorriso treinado, sentou na minha sala e abriu a pasta e começou a fazer perguntas com aquele tom que tenta ser neutro, mas carrega um peso de avaliação que você sente mesmo sem querer. Quem era a menina? Qual era a relação? Havia documentos, havia registro, havia alguém responsável legalmente. Não havia nada. Só uma criança que tinha aparecido na minha casa, uma foto velha, um relógio parado e uma história que eu mal conseguia explicar para mim mesma, que dirá para uma moça com pasta e blusa social que precisava preencher um formulário. A senhora entende, ela disse com muito cuidado, com muita delicadeza de vocabulário, que sem documentação, sem vínculo familiar comprovado, a situação da menina é irregular. Entendo, disse eu, e que o procedimento correto seria... Eu sei qual é o procedimento correto, interrompi, não com raiva, mas com firmeza. Mas me deixa te perguntar uma coisa. Ela piscou. Não estava esperando ser interrompida. Se eu chamar o procedimento correto agora, onde essa criança vai dormir essa noite? Pausa. Existe uma casa de acolhimento. Uma casa de acolhimento. Repeti devagar, deixando o peso das palavras pousar. Você já esteve numa? Ela não respondeu imediatamente. Essa menina, eu continuei, perdeu a mãe há menos de um mês. Não tem pai registrado, não tem família. Ficou sozinha por semanas antes de chegar aqui. E chegou aqui porque a mãe dela, que eu não conhecia, que nunca me deu esse trabalho de conhecer, confiou em alguma coisa que eu não sei explicar, mas que foi real o suficiente para essa mulher mandar a filha até a minha porta. Fiz uma pausa. Eu não tenho documento, não tenho vínculo legal, não tenho dinheiro sobrando, nem espaço de sobra. Mas tenho uma cama limpa, tenho comida todos os dias, por mais simples que seja. E tenho tempo para olhar para ela. Tempo que casa de acolhimento nenhuma vai ter do jeito que eu tenho. A Renata ficou me olhando por um momento. Depois, baixou o olhar para o formulário. Depois, fechou a pasta. Eu vou precisar fazer uma visita de acompanhamento, ela disse. E vamos precisar dar início a um processo formal, se a senhora quiser regularizar a situação. Me diz o que eu preciso fazer, respondi. Ela foi embora com a pasta fechada e uma expressão que eu não soube ler completamente. Talvez fosse avaliação. Talvez fosse algo mais próximo de respeito. Não sei. Quando fechei a porta, fui até o quintal. A Lara estava de costas para mim, agachada perto do Bento, coçando a barriga dele com aquela seriedade de quem está executando uma tarefa importante. Você ouviu? Perguntei. Ouvi, ela disse, sem se virar. E ela ficou quieta por um segundo. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas fez. Fiz. Ela se levantou então. Me olhou por baixo daquele cabelo despenteado, que eu ainda não tinha conseguido convencer ela a deixar eu pentear direito. Por quê? Perguntou. E essa era a pergunta que eu também estava me fazendo. Por quê? Eu não era obrigada. Não tinha dívida com a mãe dela, não tinha dívida com o Antônio, não tinha dívida com ninguém que justificasse pegar essa responsabilidade enorme e já complicada com as duas mãos e segurar. Tinha tudo para ser mais fácil deixar o procedimento correto acontecer. Assinar onde mandassem, cooperar, dar um passo para trás e deixar o sistema fazer o que o sistema faz. Mas aí eu olhei para ela e vi alguma coisa que reconheci. Não era a cara dela, não era a história dela, não era nada que eu pudesse apontar e nomear com precisão. Era uma qualidade no olhar, uma forma de estar no mundo que eu conhecia de dentro, que eu habitava, que eu carregava. Era o olhar de quem aprendeu a não pedir. De quem foi ensinado pela vida, cedo demais, que pedir é arriscado porque a resposta pode ser não. E o não, quando você já está no limite, pode ser a última coisa que cabe. Eu cresci com esse olhar. Eu tinha esse olhar.
E não suportei ver ele numa criança de 10 anos e fingir que não reconhecia. Porque eu já fui você, respondi por fim. Ela não disse nada, mas fez uma coisa que não tinha feito em nenhum dos dias anteriores. Chegou até mim e encostou a cabeça no meu braço. Não abraçou. Não se jogou. Só encostou, com uma suavidade de quem está testando se o chão aguenta antes de pisar com o pé inteiro. Eu não me movi. Deixei ela ficar. E o Bento ficou entre a gente, encostado nas nossas pernas, como quem sela um acordo. Os dias que seguiram foram difíceis de um jeito prático, concreto, sem romantismo. Dinheiro era pouco. Sempre foi. Ficou mais apertado. Uma boca a mais, por mais pequena que seja, é mais arroz, mais feijão, mais sabonete, mais tudo. Eu vivia de uma aposentadoria pequena, de um bico aqui ou ali com costura quando aparecia, e de uma horta no quintal que me dava o suficiente para não passar vergonha. Passei a acordar mais cedo para calcular melhor. A Lara, sem que eu pedisse, começou a ajudar. Não de um jeito forçado, não de um jeito que parecia que ela estava tentando provar algo. Era natural. Ela via o que precisava ser feito e fazia. Varria sem ser mandada. Ajudava a estender roupa. Plantava na horta com uma atenção de quem acha o processo genuinamente interessante. Uma manhã, eu a encontrei na cozinha tentando fazer o café. Tinha derramado metade. Estava olhando para o estrago com aquela expressão de quem está decidindo internamente se vai entrar em colapso ou resolver. Resolveu. Pegou um pano. Limpou. Recomeçou. Fiquei observando da porta sem ela me ver e pensei, essa criança vai ser alguém. Mas os dias bons eram intercalados com dias que não eram. Teve uma semana que ela não falou quase nada. Ficava com o olhar perdido em pontos do ar que eu não conseguia enxergar. Comia pouco. Dormia muito ou não dormia, dependendo da noite. Eu conhecia isso. Deixei ela ter. Não tentei forçar conversa. Não tentei animar com palavras ocas. Não tentei convencer ela de que ia ficar bem, porque às vezes as coisas não ficam bem e dizer que ficam é desrespeito. Não consolo. Numa noite dessas, eu fui até o quarto dela. Ela estava deitada de olho aberto, olhando para o teto. Sentei na beira da cama sem pedir licença. Você quer contar o que está sentindo? Perguntei. Não consigo explicar, ela disse. Não precisa explicar. Pode só falar. Ficou quieta um pouco. Às vezes eu esqueço que ela morreu. A voz saiu pequena, cuidadosa. Aí lembro. E é como se fosse a primeira vez de novo. Fechei os olhos por um segundo. Eu sei, disse. Você esquece também? Esqueço. Todo dia. Pelo menos uma vez. E quando lembra? Dói. Todo dia, pelo menos uma vez. Ela virou o rosto para me olhar. Mas você continua. Continuo. Por quê? Pensei na resposta verdadeira. Porque o Antônio teria ficado bravo se eu não continuasse. Disse com um meio sorriso que surpreendeu até a mim. Ele era quieto, mas era teimoso. Não gostava de desistente. Ela ficou olhando para mim por um momento. E então fez algo que eu não esperava. Sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, do tipo que aparece quando a pessoa não estava planejando sorrir, e o sorriso veio mesmo assim, porque alguma coisa lá dentro decidiu que precisava. Minha mãe também era teimosa, ela disse. Então você herdou de boa fonte. Ela deu uma risada curta. Curta, mas real. Depois ficou séria de novo, mas era uma seriedade diferente da de antes. Mais leve, como roupa molhada que começou a secar. Maria, ela disse. Obrigada. Não respondi imediatamente. Porque obrigada era pouco, e era muito ao mesmo tempo, e qualquer coisa que eu dissesse ia parecer menor do que o que estava acontecendo naquele quarto escuro entre mim e aquela criança que tinha entrado pela janela e estava, devagar, entrando também por lugares dentro de mim que eu tinha trancado com muito cuidado fazia muito tempo. Dorme, eu disse por fim, e fiquei ali até a respiração dela ficar funda de novo. Depois fui para minha cama. E dessa vez,
Quando deitei, o silêncio da casa não era o mesmo. Tinha mudado de qualidade. Ainda era silêncio, mas não era mais vazio. Era o tipo de silêncio que existe entre duas pessoas que estão dormindo em quartos diferentes e sabem que a outra está lá. O tipo de silêncio que descobri naquela noite, eu tinha sentido falta muito mais do que sabia. Falta pouco para o final. O capítulo 5 traz o momento em que tudo quase desmorona. Comenta aqui se está junto. Eu estou aqui. Continue 0445, capítulo 5. A noite que quase me quebrou. Tem um ponto no cansaço que vai além do corpo. O corpo cansa de um jeito que você conhece, que tem nome, que tem remédio, que passa com sono e comida e repouso. Você deita, fecha os olhos e o corpo vai se consertando sozinho enquanto você não está prestando atenção, porque é o que o corpo sabe fazer, porque foi para isso que ele foi feito. Mas tem outro cansaço, o que mora mais fundo, o que não passa com sono. O que está lá quando você acorda, antes mesmo de você lembrar de qualquer coisa, antes mesmo de o dia ter tido a chance de te dar algum motivo. É um cansaço de alma, se é que essa palavra ainda significa alguma coisa. Um cansaço de ter carregado por tanto tempo que você já não se lembra de como é não carregar. E às vezes você se pega pensando, no escuro, no silêncio, naquele horário honesto da madrugada em que a gente não consegue mentir nem para si mesmo. Você se pega pensando se não seria mais simples parar. Não estou dizendo que queria morrer. Estou dizendo que havia noites em que eu queria parar de estar tão cansada e que não sabia mais a diferença entre as duas coisas. Aquela noite começou comum. Tinha sido um dia longo. Fui cedo ao posto de saúde regularizar uns documentos da Lara, parte do processo que a Renata do Conselho Tutelar tinha explicado, que envolvia cartório, declaração, comprovante de residência, uma lista de papéis que parecia crescer cada vez que eu dava conta de um. Fila longa, funcionário que não sabia responder, orientação errada que me fez voltar ao começo 2 vezes. Voltei para casa no fim da tarde com menos na pasta do que esperava e mais peso nos ombros do que fui. A Lara percebeu quando eu entrei. Ela tinha feito um arroz. Simples, sem graça, um pouco empapado porque ela ainda estava aprendendo a medir a água. Mas tinha feito. Tinha posto a mesa, tinha separado os talheres. Olhei para aquilo e quase me desfiz ali mesmo na entrada da cozinha. Comi sem falar muito. Ela também não forçou conversa, que era uma das coisas que eu mais gostava nela, essa capacidade de ler o ambiente e não insistir quando a pessoa não estava para isso. Depois do jantar, ela foi tomar banho e eu fui para a varanda. Sentei na cadeira de palha que era do Antônio, que eu nunca me sentei antes, enquanto ele era vivo, porque era a cadeira dele e parecia errado. E que depois que ele morreu, eu não me sentava, porque parecia errado também, mas que naquela noite eu me sentei, porque os joelhos pediam e eu não tinha mais energia para honrar as coisas que eu mesma tinha inventado que precisavam ser honradas. O Bento veio e deitou no meu pé. O céu estava aberto, sem nuvem, com aquele tipo de noite estrelada que no interior é comum e na cidade é raridade, e que não importa quantas vezes você veja, tem sempre algo nela que faz o peito abrir de um jeito que não consegue abrir de outro. Fiquei olhando, e foi naquele silêncio, naquela abertura, que as coisas vieram. Vieram todas de uma vez, do jeito que a dor costuma fazer quando você ficou ocupado o suficiente, por tempo suficiente, para mantê-la do lado de fora. E aí você para, e ela aproveita a porta aberta e entra com tudo. Pensei no Antônio. Na foto, na mulher ao lado dele, nas 6 palavras no verso. Em tudo que ele não me contou, em tudo que eu não perguntei, em todos os silêncios entre a gente que eu tinha interpretado como paz e que talvez tivessem sido também distância, também segredo, também as partes que a gente guarda mesmo de quem ama porque não sabe como entregar. Pensei no Lucas. E aí eu parei de conseguir pensar de forma organizada. Lucas era o lugar em que eu ainda não conseguia entrar. Era o quarto trancado. Era a chave engolida.
Mesmo depois de anos, mesmo depois de tudo que tinha acontecido depois, ele ainda era o ponto em que a dor ficava mais crua, mais sem casca, mais sem a camada protetora que o tempo vai depositando em volta de outras dores. Meu filho, que eu tinha perdido de um jeito que eu ainda não tinha conseguido nomear direito para ninguém, nem para mim. Não era morte. Não era o tipo de perda que tem ritual, que tem enterro, que tem data marcada no calendário para você poder dizer: foi aqui, foi nesse dia, foi nessa hora. Era uma perda vaga e contínua, o tipo que não fecha, que fica aberta como ferida, que você não deixa cicatrizar, porque cicatrizar parece desistir. Ele tinha ido embora. Com raiva, com dor, com palavras que os dois dissemos, e que não deveríamos ter dito, e que não podíamos desdizer porque já estavam no mundo, já tinham pousado nos ouvidos um do outro, e não tinham mais como não ter sido ditas. E depois disso, silêncio. Anos de silêncio. Eu tinha mandado carta uma vez. Tinha ficado meses esperando resposta. Nada chegou. Tinha tentado ligar para o número que alguém me deu dizendo que era o dele. A ligação não completou. Depois de um tempo, parei de tentar. Não porque desisti, porque continuar tentando e não encontrar era uma dor que eu não conseguia administrar em cima de todas as outras dores que já estava gerenciando. Mas aquela noite, sentada na cadeira do Antônio, olhando para o céu que ele olhava, alguma coisa quebrou. Não sei o que foi. Não sei se foi o cansaço do dia, se foi o arroz empapado da Lara, que por algum motivo tinha me atingido de um jeito que não esperava, se foi o céu aberto demais, o silêncio honesto demais, a noite sem piedade demais. Sei que as lágrimas foram as primeiras, e depois veio uma coisa que não veio em muito tempo. A voz, não em voz alta, por dentro. Aquela voz que é sua, mas que não parece sua, que fala quando você está no limite, que diz as coisas que você não deixa a si mesmo pensar durante o dia, porque você sabe que se pensar não consegue continuar funcionando. Você está cansada demais para isso, Maria. Você não tem mais o que dar. Essa criança merece alguém inteiro, e você não é mais inteira faz anos. Você está fingindo que consegue quando não consegue. Para. Descansa. Deixa o mundo seguir sem você forçar. Fechei os olhos. E por um momento, que eu não tenho orgulho de ter tido, mas que estou contando, porque a honestidade é a única coisa que me restou depois de tudo, eu considerei. Não ir embora. Não fazer nada drástico. Mas aquela outra versão de parar, a de soltar, a de acordar no dia seguinte, ligar para o conselho tutelar, dizer que não conseguia, assinar onde precisasse assinar, e depois fechar a porta e deixar o mundo continuar sem a minha participação forçada. Seria mais fácil. Seria, num certo sentido covarde e humano, mais honesto, porque quem era eu para cuidar de uma criança? Eu, que não tinha conseguido segurar minha própria família. Eu, que tinha perdido o marido, perdido o filho, ficado de pé por pura teimosia, sem nem saber mais ao certo por que estava teimando. Eu com a aposentadoria pequena, e os joelhos que doíam, e o cabelo mais branco do que cinza, e um cachorro que tinha uma orelha caída, e um coração que tinha levado pancada demais para ainda funcionar direito. Que direito eu tinha de ser o porto seguro de alguém? Fiquei pensando nisso na escuridão, e foi aí que ouvi passos leves, descalços no chão de cimento da varanda. A Lara. Ela parou do meu lado sem dizer nada. Ficou em pé, olhando para o mesmo céu que eu estava olhando, com o cabelo molhado do banho e aquela camiseta grande demais que era do Lucas e que eu tinha dado para ela dormir porque era a única coisa que cabia guardada sem propósito na gaveta. Ficamos as duas em silêncio por um bom tempo. Você estava chorando, ela disse. Não pergunta. Constatação. Não adiantava negar. Os olhos estavam vermelhos. O nariz estava entregando. Estava, confirmei. Por causa dos documentos? Não só. Ela ficou quieta um pouco. Por causa do seu filho. Me virei para olhar para ela. Ela continuava olhando para o céu. Como você sabe sobre o Lucas?
Ouvi você falando com ele uma vez. Pausa. De madrugada. Você não sabia que eu estava acordada. Fechei os olhos. Tinha feito isso. Me lembrava. Uma noite em que o peso tinha ficado grande demais. E eu tinha ficado sentada na cozinha no escuro, conversando com um filho que não estava lá, dizendo coisas que nunca consegui dizer quando ele estava, pedindo perdão por coisas que talvez não fossem só minhas, mas que eu carregava como se fossem, porque é mais fácil se culpar do que viver com a incerteza de não saber. Me desculpa, disse eu. Por quê? Ela perguntou genuinamente sem entender. Por você ter ouvido. Não me incomodou. Ela virou para me olhar finalmente. Incomodou ver que você estava triste e não poder fazer nada. Aquilo chegou num lugar que eu não estava preparada. Você não precisa fazer nada, disse eu. Eu sei. Ela olhou para mim com aqueles olhos escuros que às vezes pareciam mais velhos do que o rosto em volta. Mas quero, fez uma pausa. Minha mãe ficava assim às vezes, triste de um jeito que não cabia explicar. E eu aprendi que quando a pessoa está assim, não é palavras que ajudam, é só ficar junto. Olhei para ela. 10 anos, 10 anos, e já sabia o que muitos adultos nunca aprendem. Então fica, eu disse com a voz quebrada. Ela puxou o banquinho baixo que ficava no canto da varanda, aquele banquinho de madeira que o Antônio tinha feito com as próprias mãos, lá no começo do casamento, que era torto, mas era firme, e sentou do meu lado. E ficou, sem falar, sem tentar resolver. Só ficou. O Bento se levantou, rodou e deitou entre os nossos pés. E as três ficamos ali, debaixo daquele céu enorme e estrelado, com o barulho do mundo longe e o silêncio entre a gente cheio do tipo de coisa que não precisa de palavra. Em algum momento, ela encostou o ombro no meu braço. Em algum momento depois, eu coloquei a mão na cabeça dela sem pensar. Em algum momento depois disso, a voz que tinha vindo me dizer que eu estava cansada demais, que eu não tinha mais o que dar, que seria mais fácil soltar, essa voz foi ficando mais baixa. Não sumiu. Esse tipo de voz não some completamente, mas foi baixando, baixando, até ficar num volume que eu conseguia ignorar sem tanto esforço. Não porque a criança do lado me curou, porque me lembrou. Me lembrou de que cansaço não é o mesmo que fim, de que não conseguir mais não é o mesmo que não ter mais nada, de que às vezes o que nos mantém de pé não é a própria força, é o peso de alguém encostado no nosso braço que de alguma forma pesa na direção certa. Fiquei acordada ainda por muito tempo depois que a Lara foi dormir. E foi nessa madrugada, naquele silêncio, que finalmente eu conseguia habitar sem ser engolida por ele, que me lembrei de uma coisa. O relógio tinha ficado em cima das cômodas do meu quarto desde aquele primeiro dia. Eu não tinha voltado a guardá-lo, não sabia bem porquê. Ficou ali como fica coisa que a gente não sabe exatamente onde colocar, porque não tem lugar certo. Levantei devagar, entrei no quarto, peguei o relógio, abri a tampa no escuro, mais pela memória das mãos do que pela visão. O mostrador parado, os ponteiros no lugar que tinham ficado. Fiquei segurando ele assim por um momento. E então, sem que eu tivesse feito nada, sem que eu tivesse dado corda, sem que eu tivesse feito qualquer coisa além de segurar, eu ouvi. Tique. Parei de respirar. Tique. De novo, tique, tique, tique. O relógio do Antônio, parado desde o dia que ele morreu, estava andando. Fui até a janela para ter luz suficiente para ver o mostrador, os ponteiros se movendo, devagar, com aquela seriedade mecânica de coisa que está fazendo exatamente o que foi feita para fazer. Andando. Segurei ele no centro da mão, sentindo o tique contra a pele. Aquela vibração pequena e regular, e olhei para ele por tanto tempo que os olhos começaram a queimar. Não tentei explicar. Tem coisa que não foi feita para ser explicada. Só fechei os dedos em volta dele com cuidado. E pela primeira vez em muito tempo, não senti o peso do que eu tinha perdido. Senti o peso do que ainda estava aqui. Último capítulo chegando. Comenta aqui se chegou até o final. Eu resiste. Continue 04
3.47, capítulo 6. O que nasce do que ficou. O relógio continuou andando. Na manhã seguinte, eu acordei achando que tinha sonhado. É o que a mente faz com as coisas que não cabem na lógica do dia. Ela as empurra para a categoria do sonho, que é o lugar onde a gente guarda o que não sabe como processar acordado. Mas quando me levantei e fui até a cômoda e peguei o relógio, ele estava ali, andando, os ponteiros se movendo com aquela precisão quieta de mecanismo que nunca deveria ter parado. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. E então fiz uma coisa simples. Acertei o horário. Parecia pequeno, era enorme. Era o gesto de alguém que está dizendo sem palavras, sem discurso, sem nenhuma testemunha além do próprio momento. Tudo bem, pode continuar. Eu também vou continuar. A Lara ainda dormia. Fui para a cozinha, acendi o fogão, coloquei água para o café e fiquei olhando pela janela o dia nascendo sobre o quintal, sobre a horta que estava crescendo mais organizada desde que ela tinha começado a cuidar junto, sobre o pé de manjericão que o Antônio tinha plantado e que eu nunca deixei morrer mesmo nos anos mais difíceis, sobre o Bento enrolado no tapete de palha com aquela entrega total ao descanso que só cachorro e criança conseguem ter. Pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses, não de um jeito cronológico, organizado, como quem revisa a lista. Foi mais como quando você está no alto de alguma coisa e olha para trás e vê o caminho, não cada passo individual, mas a forma geral dele, a direção, o quanto você andou sem perceber que estava andando. Eu tinha entrado pela porta de uma casa que achava conhecer completamente e encontrei uma criança que não conhecia, que me entregou de volta um objeto que eu tinha escondido, como se esconder ele fosse uma forma de guardar o que representava, sem entender que guardar uma coisa morta não é o mesmo que manter viva a memória de quem a carregou, que trouxe consigo um segredo do meu marido que eu nunca saberia de outra forma, que ficou, que eu deixei ficar. Que ficamos as duas num espaço que era pequeno demais e que, mesmo assim, de algum jeito que espaço não é o que define, tinha cabido. Tinha cabido a fome, a burocracia, o julgamento da dona Cirlei, as visitas do conselho tutelar, as noites difíceis, as manhãs em que nenhuma de nós duas estava bem e nenhuma das duas fingia que estava. As conversas que aconteciam às vezes sem palavra nenhuma, e as palavras que apareciam às vezes onde a gente menos esperava. E tinha cabido também alguma coisa que eu não sabia que ainda estava procurando. Propósito é uma palavra grande demais, e eu não gosto de usá-la levianamente. Mas havia algo parecido com isso, algo que fazia o dia ter uma forma diferente de antes. Não mais aquela forma de vazio a ser atravessado, mas de espaço a ser habitado. Não mais dias passando, mas dias acontecendo. A diferença parece pequena quando você escreve assim. Não é pequena quando você vive. A Lara apareceu na cozinha com o cabelo menos despenteado do que de costume, o que significava que ela tinha feito alguma tentativa de organizar antes de sair do quarto. Era um progresso que eu tinha aprendido a notar em silêncio, sem comentar, porque ela era do tipo que recua quando elogiado diretamente, que prefere que as coisas boas que faz sejam recebidas como naturais e não como conquista, igual a mim. A gente foi descobrindo essas semelhanças aos poucos, não de uma vez, não num momento revelador, mas em gotículas. Um hábito aqui, uma reação ali, uma forma de estar quieta que era a mesma forma, uma maneira de observar o mundo antes de opinar que nós duas tínhamos sem ter combinado. Sentamos para tomar café. Ela olhou para o relógio na minha mão. Eu tinha levado sem perceber, segurado durante todo o tempo que estava na cozinha pensando. Está andando, ela disse. Está. Ela olhou para mim. Você acha que é ele? Não fingi não entender a pergunta. Não sei, respondi honestamente. Mas acho que não importa tanto. Por quê? Porque o que importa é o que faz com a gente. E isso, apontei para o relógio,
Fez alguma coisa. Ela assentiu devagar, com aquela seriedade de quem está registrando, guardando, arquivando em algum lugar dentro de si que vai acessar mais tarde quando precisar. Maria, ela disse depois de um momento. Eu encontrei uma coisa no quarto ontem. Olhei para ela. Ela levantou, foi até o quarto, voltou com alguma coisa na mão. Era um caderno. Velho, com a capa de couro gasto, do tipo que se comprava em papelaria de bairro décadas atrás. Eu reconheci antes mesmo de pegar. Era o caderno que o Antônio usava para anotar coisas da roça, contas, medidas, datas de plantio. Pelo menos era o que eu sempre pensei. Estava atrás da gaveta do armário, ela disse. Caiu quando eu estava organizando. Peguei o caderno com cuidado. Abri. As primeiras páginas eram de fato anotações da roça. Colunas de número, datas, nomes de insumo. A letra quadrada e demorada que eu conhecia. Mas no meio do caderno, sem aviso, sem separação, a natureza das anotações mudava. Não eram mais contas. Era texto corrido. Era o Antônio escrevendo. Não para ninguém específico pelo tom. Era mais como quem escreve para si mesmo, para organizar o que não consegue organizar na cabeça, para dar forma à coisa que fica informe quando fica só dentro. Li a primeira entrada com o coração na garganta. Ele escrevia sobre um dia que tinha encontrado uma mulher chorando na beira da estrada. Jovem, com uma criança no colo que ainda era bebê. O carro quebrado, sem dinheiro, sem ninguém. Ele tinha parado. Tinha levado as duas até a cidade. Tinha ficado até resolver o básico, um telefone para ligar, um lugar para ficar, alguma garantia de que não iam ficar na rua. A mulher se chamava Ana. Lá estava o nome. Lá estava tudo. Ele tinha voltado a ajudá-la algumas vezes ao longo dos anos. Não de perto, não de um jeito constante, mas verificando de longe, mandando alguma coisa quando podia, garantindo que a criança estava crescendo. Não por sentimento romântico, ficava claro no texto, mas por aquela teimosia bondosa que era o Antônio inteiro. Aquela coisa nele que não conseguia passar por uma injustiça sem fazer alguma coisa, mesmo que fosse pouco, mesmo que ninguém visse, mesmo que ele nunca contasse. Por que não me contou? Eu não encontrei a resposta direta no caderno. Mas encontrei uma frase numa das últimas páginas escritas que chegou perto o suficiente. Algumas coisas que a gente faz não precisam de testemunha para serem reais. A Maria entenderia isso se eu soubesse explicar. Mas não sei. Então fico com isso aqui, que é meu. E sei que quando for a hora ela vai entender de outro jeito. Quando for a hora ela vai entender de outro jeito. Fechei o caderno. A Lara estava me olhando. Não perguntou o que dizia. Esperou. Era sobre a sua mãe, eu disse. Ele escreveu sobre como se conheceram, sobre como ele ajudou ela. Ela ficou quieta por um momento. Era um homem bom, disse por fim. Era, concordei. Do jeito mais quieto e mais verdadeiro que existe. Ela assentiu. E então, com aquela praticidade surpreendente que às vezes aparecia nela e me pegava desprevenida, disse: a gente pode guardar o caderno junto com o relógio? Olhei para ela. Pode, disse. Assim eles ficam juntos. Ela encolheu um ombro, levemente. Parece certo. Parecia. Guardei os dois juntos, o caderno e o relógio agora andando, na mesma caixa de sapato que tinha guardado o relógio sozinho por anos. Só que dessa vez não enfiei debaixo da cama. Coloquei em cima da cômoda, à vista, num lugar que não era esconderijo, mas memória. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Demorei a entender isso. Os meses que se seguiram foram o que eu descreveria, se tivesse que descrever, como aprender de novo. Não aprender coisas grandes. Não aprender o sentido da vida, não ter revelação espiritual, não me transformar numa pessoa diferente de quem eu era, mas aprender coisas pequenas que eu tinha desaprendido sem perceber, coisas que o isolamento e a dor vão levando embora aos poucos, tão gradualmente que você não sente a perda de cada uma delas, só acorda um dia e percebe que está muito mais vazia do que lembra de ter sido. Aprendi a comer com companhia de novo.
Parece simples. Não é. Quando você fica sozinha por muito tempo, a refeição vira combustível, vira tarefa, vira mais uma coisa a ser feita sem propósito, além de manter o motor funcionando. Você come em pé, come rápido, come olhando para a parede ou para o nada. Com a Lara, as refeições voltaram a ser momentos, com conversa ou sem, mas com presença, com a consciência de que havia alguém do outro lado da mesa que também estava ali. Aprendi a rir de coisas pequenas de novo. A Lara tinha um senso de humor seco, discreto, que aparecia nas horas mais inesperadas. Uma observação de canto de boca sobre o Bento, sobre a vizinha, sobre alguma coisa que viu na rua. Nada exagerado, nada performático, só um olhar afiado sobre o mundo que, quando expressado, era engraçado de um jeito que pegava de surpresa. Eu ria antes de perceber que estava rindo. E aí ficava um momento com aquilo, como quem encontra algo que perdeu e precisa de um instante para confirmar que é real. O processo do conselho tutelar foi longo. Teve mais visitas, mais documentos, mais perguntas, mais formulários. A Renata virou presença regular na minha sala e fui aprendendo que ela não era adversária. Era só alguém navegando um sistema que foi feito com boa intenção e implementado com burocracia suficiente para travar a boa intenção na metade do caminho. Com o tempo, ela deixou de parecer moça de blusa social com pasta. Passou a parecer pessoa. Numa das visitas, quando a Lara estava no quintal e a gente estava sozinhas na sala, ela olhou em volta da casa com uma expressão diferente das avaliativas anteriores, mais humana, mais direta. A senhora mudou esse espaço, ela disse. Olhei em volta tentando enxergar o que ela estava vendo. Tinha mudado. Tinha mudado sem eu planejar, sem eu decidir que era a hora. A horta tinha chegado até a janela da sala. Tinha um desenho da Lara pregado na parede que ela tinha feito numa tarde de chuva e eu tinha pedido para ficar. Tinha o relógio em cima da cômoda que dava para ver da sala, com a porta do quarto aberta. Tinha o banquinho torto do Antônio que a Lara tinha trazido da varanda para dentro porque achou que ficava melhor ali e eu não tinha discordado. A gente mudou, corrigi. A Renata sorriu. Foi o sorriso mais genuíno que eu vi nela. A guarda provisória foi concedida numa manhã de semana comum, sem solenidade, sem nenhum evento marcador do tipo que a gente imagina para momentos importantes. Foi uma ligação, papéis assinados, confirmação burocrática de algo que já era real fazia meses. Contei para Lara naquele mesmo dia, quando ela voltou da escola, porque tínhamos conseguido também a matrícula. Outra batalha burocrática que eu não tinha palavras para descrever, mas que tinha vencido. Ela entrou pela porta com a mochila nas costas, aquela mochila azul que eu tinha comprado na feira, com um dinheiro que precisava de outro destino, mas que tinha encontrado esse. E eu estava sentada na mesa com o relógio na mão, porque tinha virado hábito segurar ele quando estava esperando alguma coisa. Deu certo, eu disse. Ela parou no meio da sala. Me olhou. Aguarda? Perguntou. Aguarda. Ela ficou parada por um momento que me pareceu longo. Então tirou a mochila do ombro, colocou no chão devagar, veio até mim e me abraçou. Não o abraço de teste de antes, o de encosta o ombro com cuidado, o de testa o chão antes de pisar. Esse foi diferente. Esse foi com os dois braços, com o rosto enterrado no meu ombro, com aquela força de criança que é maior do que o tamanho sugere. Eu a abracei de volta. E ficamos assim, na cozinha de uma casa pequena, numa rua comum, com o Bento vindo farejar os dois, porque qualquer agrupamento de gente o chamava, com o relógio do Antônio na mesa, marcando os segundos que passavam, com o sol da tarde entrando pela janela de um jeito que dourava tudo levemente. Eu não chorei. Não porque estava contendo, mas porque dessa vez o que sentia não precisava de lágrima para acontecer. Era maior do que lágrima, era mais quieto do que lágrima, era do tipo que fica. Quando a Lara se soltou, ela estava com os olhos brilhando, mas sem deixar cair, igual a mim. Duas guardadoras de choro, duas teimosas.
Reconheci isso e tive vontade de rir e rir, e ela riu junto sem saber exatamente do que. E por um momento, a cozinha pequena ficou cheia de um som que tinha ficado ausente por tempo demais. Naquela noite, depois que ela dormiu, fui até a varanda. Sentei na cadeira do Antônio. Tinha a lua cheia, que no interior aparece enorme, desse jeito que faz a gente entender porque as pessoas ao longo da história toda se sentaram e olharam para ela e inventaram histórias, poemas, religiões, canções. Tem algo nela que convida. Peguei o relógio, abri a tampa, os ponteiros andando, o tique regular, pequeno, constante. Olhei para a lua e falei com o Antônio, não em voz alta, por dentro. Do jeito que a gente fala com quem não está mais num lugar que a gente possa alcançar pelo corpo, mas que continua num lugar que a gente alcança de outra forma, mais funda, mais sem explicação, mais verdadeira por isso. Falei que eu tinha entendido, que tinha levado tempo, que tinha doído de jeitos que eu não esperava, que ainda havia perguntas que eu não tinha resposta e que talvez nunca fosse ter, mas que eu tinha entendido. Que ele tinha guardado aquela história não para me esconder, mas porque havia coisas que ele fazia com uma pureza que a exposição teria mudado. Que ele era desse jeito, que eu sabia que ele era desse jeito, que eu tinha convivido com esse jeito por 30 anos e amado esse jeito mesmo nas vezes que ele me exasperava. Que a Lara estava bem, que eu estava cuidando, que o relógio estava andando, que eu estava tentando fazer o mesmo. Fechei os olhos por um momento, e no escuro atrás das pálpebras, sem imagem nenhuma, sem voz nenhuma, sem nada que eu pudesse descrever de forma que parecesse crível, havia uma sensação de que estava sendo ouvida. Abri os olhos. A lua continuava no mesmo lugar. O Bento tinha vindo se deitar ao meu pé, e dentro da casa, no quarto do fundo, a Lara respirava no sono. Não tenho uma conclusão arrumada para oferecer. A vida não é arrumada dessa forma, e eu aprendi a desconfiar de histórias que terminam com todos os nós atados, e todas as perguntas respondidas, e toda a dor devidamente explicada e resolvida. A dor não resolve. Ela se transforma. Ela ocupa outro espaço dentro de você, muda de forma, deixa de ser o que está no centro e passa a ser o que está na borda, ainda presente, mas não mais o que define tudo. O Lucas não voltou. Eu ainda não sei onde ele está, ainda não sei se um dia vai voltar. Ainda carrego esse não saber, como se carrega uma pedra que você parou de tentar jogar fora, porque percebeu que jogar fora também custa energia que você não tem. Mas deixei a porta aberta. Não metaforicamente, literalmente. Parei de trancar a porta da frente com o cadeado extra que eu tinha posto depois que fiquei sozinha. Aquele cadeado que era menos sobre segurança e mais sobre sinalizar para o mundo que eu estava fechada. Hoje fecho o cadeado normal, o da chave simples, e deixo por isso. Se alguém precisar entrar, vai encontrar um jeito. Já aconteceu antes. A dona Shirley ainda me olha com aquele olhar quando me vê na rua. Mas descobri que, com o tempo, quando você para de se encolher debaixo do olhar dos outros, quando você para de diminuir o que você é para caber no tamanho que alguém decidiu que você deveria ter, quando você simplesmente continua existindo do jeito que existe, o olhar dos outros perde a força que você emprestou a ele. Não é que o julgamento some. É que você para de ser o juiz que executa a sentença. A horta virou a coisa mais viva da casa. A Lara tem um talento natural para plantas que eu não tenho e nunca vou ter. Aquele tipo de intuição de quem consegue olhar para uma folha e saber o que ela precisa sem ter estudado isso em lugar nenhum. O quintal que era meu por necessidade virou quintal dela por escolha. E dividido assim, ficou maior do que era quando era só meu. O relógio fica em cima da cômoda. Anda todos os dias. Eu ainda não sei explicar e parei de tentar. Tem coisas que existem para ser sentidas, não explicadas. Tem presença que não precisa de corpo para ser real.
Tem amor que não precisa de forma para continuar agindo no mundo, que age através de outras pessoas, de outros encontros, de janelas abertas e crianças corajosas e relógios que param e voltam a andar na hora que precisam. Aprendi isso. Aprendi que solidão não é castigo. Aprendi que vazio não é ausência de valor, é às vezes ausência de forma. E que a forma pode chegar de jeitos que você nunca imaginaria se você tivesse ficado com a lista do que esperava receber. Aprendi que resistir não é o mesmo que não cair. É o que você faz depois de cair. É a decisão, tomada às vezes sem saber que está sendo tomada, de ficar mais um dia, de fazer mais um café, de abrir mais uma vez a janela e deixar o ar de fora entrar no ar de dentro. Aprendi que fui escolhida por uma mulher que nunca conheci e que essa escolha, que podia ter me assustado ou me sobrecarregado, foi, na verdade, o maior reconhecimento que alguém já me deu, porque ela não me escolheu por obrigação, não me escolheu por parentesco, me escolheu porque em algum momento, de alguma forma, ela tinha ouvido falar de mim, ou visto de longe, ou simplesmente sentido que eu era alguém que não abandonava. Quero continuar sendo essa pessoa. Todos os dias acordo e escolho continuar sendo essa pessoa. Não é fácil, não virou fácil, mas é diferente de antes, quando eu acordava e precisava convencer a mim mesma de que havia razão para acordar. Agora a razão está no quarto do fundo, com o cabelo despenteado e o olho pequeno do sono e uma fome real que precisa de café e de companhia. Isso é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo. Você chegou até aqui. Isso não é pequeno. Em tempos em que tudo compete pela sua atenção, em que o mundo inteiro grita ao mesmo tempo, você ficou. Leu. Sentiu, talvez. Reconheceu alguma coisa, talvez. Se essa história tocou algo em você, pode ser porque você também conhece a fome quieta, a pedra fria no estômago, o silêncio grande demais, os dias que são só dias, sem forma definida, sem propósito claro. Se conhece, então sabe que eu estou falando com você. Você não é o seu cansaço. Você não é o que perdeu. Você é o que ficou de pé depois. E às vezes, quando você menos espera, algo entra pela janela, sem pedir licença, sem se anunciar, e fica.